Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tema Formulação Geral da Torção e Analogia de Membrana, que é o tema descrito no capítulo 16 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais, que eu tenho escrito ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. No vídeo anterior, nós demos início à discussão sobre esse tema, que objetivava, na verdade, a análise do problema da torção em eixos cujas seções transversais elas eram vazadas de múltiplos septos, e, além disso, compostos por elementos de parede fina. Então, nós vimos que esse é um problema que tem uma importância grande, em especial se nós tratarmos aí o caso de engenharia civil, onde as seções transversais de pontes, em especial, são seções transversais multicelulares, ou multisseptos, onde o efeito do tráfego ele causa o surgimento de tensões de cisalhamento devido à torção, uma vez que os veículos não trafegam necessariamente na linha de centro de torção da seção transversal da ponte. No caso da indústria mecânica, nós também podemos aplicar isso aí com toda tranquilidade, dependendo da complexidade da manufatura. Então pode ser que dependendo da manufatura que nós devemos propor a estrutura para que ela funcione adequadamente, seja necessária a proposição de seções transversais multicelulares, inclusive por uma questão de espaço, para que a gente consiga passar cabos de lógica e de eletricidade por dentro dos espaços disponíveis dentro da estrutura. Certo? Então no vídeo passado nós discutimos esse assunto em especial, mencionando e dando ênfase em especial na complexidade envolvida na formulação do problema. Então nós vimos que nesse caso da torção em seções transversais que possuem essa geometria, ou seja, elas são multicelulares ou multisseptos, o que acontece é que nós podemos assumir a presença de um empenamento, ou seja, nós podemos assumir que os pontos pertencentes à seção transversal que eles se desloquem axialmente ao longo do eixo dessa barra, mas que o que nós temos que assumir também é que o eixo ele pode se deslocar livremente ao longo de sua direção axial, de tal forma que o efeito da torção, ou seja, a aplicação do momento de torção, ele não gere a presença de uma força normal. Tá bom? Então, a partir dessa consideração, como a gente já mencionou lá, a gente consegue propor uma função que descreva adequadamente o deslocamento dos pontos pertencentes à seção transversal. Então, esse deslocamento ele vai ser composto pode ser composto por um deslocamento axial relacionado ao empenamento e também devido ao giro da seção transversal em decorrência da aplicação do momento de torção. Então a gente viu que a partir da proposição dessa função a gente consegue calcular, ou pelo menos determinar e expressar o campo de deformações. A partir do campo de deformações, pela lei de Hooke, a gente consegue determinar o campo das tensões e daí, com base na descrição do campo das tensões, a gente pode impor uma condição de equilíbrio, efetuar o equilíbrio em um elemento diferencial que pertence a essa estrutura e com isso a gente chega nessa equação que está mostrada aqui, que no fundo associa essa função aí maior de deslocamento a parâmetros do problema, inclusive um parâmetro do material que é o G, que é o módulo de elasticidade transversal, e também o Φ, que é o próprio giro da seção transversal. Então a gente sabe que essa é uma equação diferencial aqui, de segunda ordem, que assim, vocês são muito melhores do que eu nisso, mas vocês não teriam problema nenhum em resolver ela, mas o grande problema nessa formulação, nessa abordagem aqui é determinar qual é essa função φ, tá bom? Então, assim, uma vez que cada problema é um problema, ou seja, uma vez que cada seção transversal de um dado problema pode ser diferente da outra, o que acontece é que não existe uma função φ zona única, tá bom? Que resolva todos os problemas de seção transversal multicelulares, pertencentes a eixos torcidos. Então assim, apesar de nós conseguirmos fazer a formulação de forma consistente, bonitinha, e sabermos qual é o formato da equação diferencial que governa o problema, a gente não consegue encontrar a função φ que atenda adequadamente a geometria do problema e também as suas condições de contorno. Então, como nós somos engenheiros, ou seja, a gente resolve o problema. Se nós temos um problema, a gente resolve o problema. Isso, no fundo, é isso que a gente faz.
Então a gente tenta, né, resolver esse problema aí usando, né, um mecanismo auxiliar, um problema auxiliar, ou você pode até pensar, né, um problema virtual. Né? Então o que acontece é que a gente consegue, né, assim, pensando agora, né, um problema completamente diferente aqui, a princípio não tem nada a ver com torção, né, que é o problema de membranas. Né? Então a gente discutiu lá no vídeo passado que a membrana é um elemento estrutural que transmite, né, os esforços internos por meio de forças paralelas ao plano formado pela sua geometria, né, pelo seu domínio. Então a gente viu, né, que se nós tomarmos, né, uma função H minúscula que descreva a geometria dessa membrana em sua configuração deformada, nós vimos que o equilíbrio, né, de forças nessa membrana ele obedece a essa equação diferencial aqui, ó, que inclusive tem a mesma ordem, tá vendo? É uma derivada segunda, né, dos termos aqui. Então esse carinha aqui ele é também uma equação diferencial de segunda ordem, né, com um termo constante, do mesmo jeito como é, né, a equação diferencial da formulação da torção, nesse caso. Né? Então a questão é, será que se temos dois problemas diferentes, né, regidos, né, por equações diferenciais do mesmo tipo, será que nós conseguimos, né, por analogia, por semelhança, conectar as soluções, né, desse problema de equilíbrio com a solução do problema complexo da torção? Né? Então daí que nasce, né, o efeito da analogia de membrana, ou seja, nós temos dois problemas distintos, diferentes, que a princípio não tem nada a ver um com o outro, mas que a grande questão é, esses dois problemas possuem equações diferenciais para sua resolução que é do mesmo tipo. Então o que nós fazemos é, esse problema de equilíbrio de membrana a gente consegue fazer ele fácil, tá certo? Porque é um equilíbrio de forças. Então será que a gente consegue associar parâmetros da solução desse problema com parâmetros associados à solução do problema da torção? Né? Então, no fundo, a conexão dos problemas é essa. Então a gente mostrou lá no vídeo passado, né, que através da determinação, ou pelo menos imposição desse equilíbrio, né, então a gente pode colocar, por exemplo, né, propor aqui, ó, como inclusive utilizei essa mesma imagem lá no vídeo anterior, né, se nós tivermos uma tampa aqui, retangular, e nessa tampa eu fizer aqui um furo, então eu posso colar, né, em cima desse furo aqui uma membrana que, devido à ação de uma pressão interna P, essa membrana vai se deslocar. Né? Então lembrem-se lá, inclusive do videozinho que eu mostrei no último vídeo, né, do carinha soprando lá aquele aro da bolha de sabão. Né? Então se o cara sopra devagarzinho, aquela bolha ela simplesmente desloca do aro. Né? Então a gente pode assumir que esse furo aqui, esse buraco aqui nessa tampa, né, tenha o formato da seção transversal que nós queremos analisar, e que a partir da determinação, né, desse volume deslocado da membrana, a gente consegue calcular, né, o momento polar de inércia, e depois, né, com o momento polar de inércia, a gente consegue calcular os giros e também as tensões de cisalhamento nesse problema. Tá bom? Então a grande ideia da analogia de membrana é essa, é você fazer a conexão, né, de dois problemas distintos, mas governados por equações diferenciais do mesmo tipo, onde a gente consegue associar parâmetros da solução de um problema fácil com a solução de um problema muito difícil, né, de se fazer. Enfatizo, né, que na apostila eu apresento, né, a formulação desse problema aqui da torção de forma passo a passo, né, de maneira bem detalhada, mas já enfatizo, né, que essa abordagem aqui, ela requer conhecimentos que estão um pouquinho além do escopo do nosso curso. Né? Então, várias, né, das equações que estão apresentadas lá, elas são deduzidas adequadamente em cursos de teoria da elasticidade. Tá bom? Então, assim, nesse momento, né, eu inclusive assim, apresento essa formulação consistente, mas depois vocês deem uma olhada na apostilinha lá que eu mostro, né, uma dedução expedita desse problema, uma dedução expedita dessa formulação, que essa dedução expedita ela aplica, né, os conhecimentos que nós já vimos no curso. Então a gente consegue, né, assim, com o conhecimento que nós já temos nesse momento, entender como que a formulação é obtida. Tudo bem? Apesar disso, né, ó, no vídeo passado nós não tratamos o caso de perfis abertos de paredes finas. Então, se vocês se lembram lá, nós tínhamos apenas o caso, né, onde nós tínhamos seções multicelulares ou multiseptos, onde, né, o grande complicador lá era a determinação dos parâmetros geométricos da seção transversal. Mas, né, apesar disso, né, apesar das seções serem consideravelmente complexas, nós não tratamos o caso de perfis abertos de paredes finas. Então, o objetivo desse vídeo é fazer, né, a apresentação da formulação, e que no fundo é uma particularização da analogia de membrana para esses casos, né, de perfis abertos de paredes finas.
Então, se nós pensarmos aqui, um perfil L ou um perfil cantoneiro, ele é muito utilizado, né, lá na indústria civil ou mesmo mecânica, né, porque, bom, ele é muito fácil de ser feito, né, você pega uma chapa e faz uma única dobra nele, você já tem um perfil, tá certo? Então ele é baratinho, ele é fácil de você fazer as conexões nele aqui, né, já que tem essas abas aqui, então você pode fazer os furos aí para fazer as conexões parafusadas. Então, o perfil C, o perfil C enrijecido, o perfil Z e o Z enrijecido, que tem essas mesmas propriedades, né? Então a gente consegue utilizar, né, esse tipo de assim, barras, né, com esse tipo de seção transversal em um conjunto enorme de aplicações. Então, se você pensar na indústria civil, por exemplo, né, esses perfis C e C enrijecidos são utilizados assim com uma enorme variedade, né, de coberturas, por exemplo, você fazer telhados de galpões, por exemplo, né? Cara, é muito fácil aqui você utilizar esses tipos, né, de barras com esses tipos de seção transversal, porque eles são muito fáceis de fazer, são leves e fáceis, né, de você acoplar o restante da estrutura, então tem produtividade, né, no seu canteiro de obras, e o mesmo acontece quando você vai fazer aplicações na indústria mecânica, né, uma vez que esses caras são leves, então isso aí ajuda muito no desempenho mecânico, né, da sua manufatura. Para a gente fazer, né, a particularização da análise de analogia de membrana para esse caso aqui em especial, né, dos perfis abertos de paredes finas, o que nós vamos fazer é que nós vamos assumir uma configuração prévia para a membrana que cobre as paredes finas do perfil. Tá? Então, no caso anterior, do vídeo anterior, vocês se lembram, né, que a gente assumia lá que tinha uma membrana que cobria, né, a seção transversal, e daí a gente assumia uma configuração deslocada para ela, né, que dava origem àquelas alturas diferentes, a gente fazia o equilíbrio, descobria o volume e daí por diante. Nesse caso aqui é consideravelmente mais simples, porque como os elementos de paredes finas que compõem a seção transversal, né, como o próprio nome diz, são finos, a gente pode assumir que a membrana posicionada sobre eles de fato, pode ser aproximado, né, adequadamente por uma parábola, né, uma vez que a espessura dos elementos que compõem, né, esse perfil são de fato finos. Então a gente pode aproximar, nesse caso então, né, como eu já mencionei, para um perfil aqui, ó, de geometria qualquer, né, mas que seja, né, de pequena espessura, né, esse T aqui ele é uma espessura pequena se comparado com as demais dimensões do perfil, eu posso aproximar que a membrana, né, que está posicionada sobre os elementos de paredes finas por uma configuração parabólica, tá bom? Então nesse caso o nosso equilíbrio, a gente vai ter que fazer o equilíbrio de fato, né, mas o que acontece é que no final a gente vai chegar numa formulinha fechada, uma vez que, independente do formato da seção transversal, a membrana que recobre, né, as paredes finas do perfil, ela vai ter sempre uma configuração pré-determinada, pré-assumida e uma configuração parabólica. Tá bom? Então, se eu vier aqui nesse perfil e remover um pedacinho ds dele, como está ilustrado aqui, ó, então, se ele tem um comprimento ds e uma espessura t, eu vou assumir que a membrana que está cobrindo aqui, né, ó, as paredes finas desse perfil, ele tem uma configuração parabólica, tá bom? Então, se eu fizer um cortezinho aqui, ó, nessa ilustração, para enxergar, né, ó, de perfil aqui, qual é a configuração da membrana, nós vamos perceber, né, que ela tem essa configuração aqui dessa curva mais escura, tá bom? Sendo que o seu ponto mais alto é dado pela posição aqui, ó, que é a metade da espessura do perfil, né, o T sobre 2. Tá bom? Esse Fzinho que está ilustrado nessa figura aqui é o que nós chamamos de flecha da parábola. Tá bom? Então a gente consegue calcular, né, lembra-se lá, se eu já sei agora qual que é a configuração geométrica deslocada da membrana que recobre as paredes finas do perfil, basta que eu faça o quê? Basta que eu calcule, né, qual que é o volume associado, né, a essa configuração deslocada, e aí resolver o problema. Né? Então, se eu tenho volume, eu tenho o momento polar de inércia e tenho também as tensões de cisalhamento. Tá bom? Então, o que a gente sabe é que este volume aqui, ó, né, o volume contido aqui debaixo dessa membrana, ele é dado por 2/3 desse FTds. Tá? Então, 2/3 aqui é um escalar, esse F é o que nós chamamos de flecha da parábola, o T é a espessura aqui, ó, da parede fina que eu estou analisando, e o ds é o diferencialzinho de comprimento, né? Porque se eu quero calcular qual que é o volume, né, contido debaixo aí, ó, da configuração deslocada da membrana, eu tenho que integrar isso aqui, né, essa continha aqui ao longo de todo o comprimento da parede fina considerado. Tá certo? Então, esse resultado, inclusive, vem lá do cálculo, né, vocês podem dar uma olhadinha lá nos livros de cálculo, esse cara está bem tranquilo.
E a questão toda é, ó, eu já conheço quem que é o T e já conheço quem que é o DS, né, porque eu sempre saberei, né, quais são as dimensões da seção transversal que eu vou analisar. Então a questão toda é, para calcular esse volume, eu preciso determinar quem que é o F, que é a flecha da parábola. E essa flecha da parábola, ela é obtida por meio do equilíbrio de forças, né, da membrana. Então a ideia é a mesma aqui, sabe? A gente vai assumir que essa membrana esteja inicialmente aqui na configuração horizontal, né, ou seja, reta, plana, e que devido à atuação de uma pressão interna P, então nós temos aqui o surgimento, né, de uma força que vai fazer com que a membrana tenha essa configuração parabólica, tá certo? Então vamos fazer o equilíbrio de forças, né? Ó, se, né, o corpinho está em equilíbrio, né, cada pedacinho aqui, ó, de seção transversal, né, cada pedacinho de parede fina da seção transversal tem que estar também em equilíbrio. Então se eu multiplicar aqui, ó, esse P, que é a pressão interna que eu estou assumindo, né, que atua aí debaixo da membrana, vezes o TDS, né, que é a área em planta aqui, ó, do elemento de parede fina, isso aqui vai me dar a força equivalente na direção vertical, né, nessa visão aqui, ó, tá certo? E essa força equivalente aqui, ó, devido a essa pressão interna P, né, ela tem que ser equilibrada pelas forças transmitidas aqui ao longo do corpo da membrana. Tá? Então a gente vai assumir a mesma hipótese que nós assumimos lá no vídeo anterior, de que as paredes, né, que recobrem a membrana, elas são suficientemente homogêneas de tal forma que a força equilibrada, né, ou a força transmitida pelos elementos das paredes da membrana, elas transmitem essa força igualmente. Então essa força que eu estou chamando aqui, ó, de K, tá certo? Então ela é igual em uma extremidade da membrana e também da outra. Então a transmissão dessa força, né, de reação da membrana ao longo dos elementos de paredes finas, ela é igual porque eu estou assumindo uma homogeneidade, né, da superfície da membrana, então eu não tenho pontos mais resistentes ou menos resistentes, ou mais rígidos e menos rígidos ao longo dos elementos, né, de parede da membrana. Tá bom? Então a gente pode calcular, né, essa força aqui, ó, equivalente, né, no ponto de vinculação da membrana com a parede, como sendo K vezes ds. Então, tá certo? Então o K já é uma força por metro, então se eu multiplico aqui pelo comprimento da parede fina que eu estou analisando, isso aqui vai me dar uma força equivalente, que eu devo multiplicar por 2, né, porque eu tenho dois pontos aqui. A membrana ela se apoia nos seus dois extremos. Tá certo? E além disso, eu devo multiplicar, né, por esse seno de beta para que eu tome apenas a componente vertical dessa força transmitida pela parede da membrana. Tá bom? Tranquilo? Devo mencionar, né, que a componente cosseno, né, dessa força aqui, K, que é transmitida pela parede de membrana, essa força horizontal, né, de uma extremidade aqui, ela cancela com a força na outra extremidade, então isso aqui está em equilíbrio. Tá bom? Se eu considerar aqui a somatória de forças na horizontal. O que acontece é que a gente vai assumir que esse beta aqui, ó, esse ângulo, ele seja tão, né, pequeno que eu possa tratar, né, essa função trigonométrica seno de beta como o próprio beta. Tá? Então eu poderia fazer isso aqui, inclusive, com a função tangente também. Tá bom? Então eu vou assumir que esse beta aqui ele seja pequenininho. Tá bom? Então nessa situação, ó, eu posso reescrever esse equilíbrio de forças aqui, ó, trocando o seno do beta pelo próprio beta. E aí a gente faz, né, aqui umas continhas, tá bom? Então o beta, com base nessa ilustração aqui, eu posso tomá-lo, né, como simplesmente a razão, né, de 2f sobre t sobre 2. Tá? Então se o beta ele é pequenininho, né, o seno do beta ele é, como eu já mencionei, né, praticamente igual ao beta, e também o beta ele é praticamente igual à tangente do beta, então eu posso fazer essa continha aqui, tá certo? Então eu reescrevo esse equilíbrio aqui como PTDS igual a 2KDS vezes, né, ó, seria nesse caso aqui uma tangente, tá bom? Então fazendo as continhas aqui, a gente reescreve, né, essa flecha da parábola em função da pressão interna aplicada, em função da espessura do elemento de parede fina analisado e em função do K, que é a força, né, ó, transmitida ao longo das paredes da membrana. Tá bom? Então a questão toda agora vamos, né, ó, se eu já sei qual que é a fórmula do volume, vamos substituir o F aqui e vamos integrar para ver o que sai desse resultado, tá? O que sai dessa continha. Então eu estou repetindo aqui, né, ó, nesse slide aqui, a formulinha do volume, que é 2/3 do FTDS, mais, né, do que nós já vimos anteriormente do equilíbrio da membrana na sua configuração parabólica,
o F ele é pt ao quadrado sobre 8k. Tá bom? Então, se nós cancelarmos aqui os termos, né, e lembrarmos, né, que tanto P quanto K eles são constantes ao longo da parede fina analisada, então eu posso jogar eles para fora dessa integral. Então a gente descobre que o volume, né, ou seja, o volume contido debaixo aí da configuração deslocada da membrana, ele é P sobre 12K, integral ao longo do comprimento aqui do elemento de parede fina do T3ds. Tá bom? Então olha só que bonitinho, ó, deu uma formulinha fechada, tá bom? Então o que é mais legal é que em diversas aplicações, né, desse problema de torção, o valor da espessura, certo, do elemento de parede fina, ele é constante ao longo da parede fina analisada, tá bom? Então para essa situação aqui, ó, que parece o número 1 com a sua extremidade virada ao contrário aqui, né, é muito comum talvez eu ter, né, ó, sei lá, a espessura desse flange inferior diferente da espessura desse elemento da alma e diferente da espessura desse elemento do flange superior. No entanto, essa espessura ela é constante por trechos. Tá? Então essa espessura ao longo do elemento da flange inferior ela é constante, mas pode ser diferente, né, da espessura do elemento de parede fina da alma da seção transversal. Tá? Mas ao longo de cada uma, certo, das paredes finas que compõem a seção transversal, esse cara ele é constante. Tá bom? Então acaba que essa integral aqui, né, ela, nesse caso aqui dessa figura que eu estou mostrando, ela deveria ser analisada, né, ou efetuada ao longo do flange inferior, da alma e do flange superior. Tá bom? Então, como o t é constante por trechos, né, esse cara se torna simplesmente uma integral de ds, que é o próprio comprimento aqui, ó, do elemento de parede fina analisado. Tá bom? Então esse cara aqui é facinho de fazer, essa integralzinha aqui. Se eu tenho, né, como já acabamos de mostrar aqui, qual é o volume, né, contido debaixo da configuração deslocada da membrana, podemos calcular o momento polar de inércia, que é o que nos importa aqui. Né, ó. Do vídeo anterior nós já mostramos, né, que o momento polar de inércia é 4Vk sobre P, então é só substituir esse resultado aqui. Né? Então eu vou ter 4K sobre P vezes o volume, que é P sobre 12K, integral, né, no comprimento de T3ds. Então fazendo as contas a gente descobre, né, que o momento polar de inércia é 1/3 dessa integral ao longo do comprimento, né, do elemento de parede fina, que é o T3ds, né, onde T é a espessura do elemento de parede fina, e que, como eu já mencionei, né, nos casos de aplicações práticas, aí, esse T ele é constante por trechos, né, então essa integral ela simplesmente se transforma numa somatória ao longo do comprimento, né, dos elementos de paredes finas. Então é muito tranquilo de fazer. Tá bom? Então acaba que nesse caso, né, de seções transversais abertas de paredes finas, a equaçãozinha que permite a gente calcular, né, o momento polar de inércia, ela é uma equaçãozinha fechada, bonitinha. Tá? Então, ou seja, nesses casos a gente não precisa ficar fazendo, né, o equilíbrio de membrana para cada tipo de seção transversal, como era, né, o caso dos perfis abertos, multiseptos, que nós vimos no vídeo anterior. Tá? Nesse caso, como a gente já particularizou a configuração deslocada da membrana, a gente consegue ter uma formulinha fechada bonitinha para resolver o problema. Tá bom? Se nós temos, né, ó, já qual é a expressão do momento polar de inércia, então os giros está resolvido. Né? Eu consigo determinar os giros relativos das seções transversais pertencentes, né, a eixos torcidos compostos, né, por seções abertas de paredes finas, de forma tranquila, mas a gente tem que obter a formulinha para determinar a tensão de cisalhamento. Mas para eu fazer isso, olha só que legal, eu já sei qual que é a fórmula do volume. Então é só voltar e determinar, né, qual é o valor da tensão de cisalhamento. Nesse caso, né, se vocês se lembram lá, né, do vídeo anterior, a tensão de cisalhamento ela era momento de torção sobre 2 vezes o volume vezes alfa. Né, lembra onde o alfa era o H sobre T, se vocês se lembram lá. Nesse caso aqui, ó, a determinação desse alfa, pelo menos dessa inclinação, né, do ângulo ali no ponto onde a membrana toca o elemento de parede fina, para esse caso aqui em específico, dos elementos de paredes finas, ele é ligeiramente diferente do que nós vimos lá no vídeo anterior. Tá? Nesse caso aqui, ó, o ângulo máximo, ou esse beta máximo, ele vai acontecer exatamente quando nós estamos analisando aqui a linha central, né, ou a linha de esqueleto do elemento de parede fina. Tá? Então, se eu considerar aqui, sei lá, 1/4, né, da espessura, esse ângulo ele vai estar menor. Tá bom? Então, esse ângulo, a tensão máxima vai acontecer no beta máximo, que acontece exatamente aqui, ó, na metade da linha de esqueleto. Então, se eu pudesse traçar, né,
uma variação das tensões de cisalhamento aqui ao longo da espessura do elemento de parede fina, ele também teria uma variação parabólica dessa maneira, tá bom? Assim, saindo de zero, tendo seu valor máximo e depois voltando para zero, tá bom? O que acontece é que, como a gente está assumindo, né, que a espessura ela é pequena, essa variação aqui ela é muito rápida, né? Então a gente pode assumir que essa tensão máxima aqui, no fundo, é ela que nos interessa, né? Essa tensão máxima é a tensão que nós devemos determinar na nossa análise, tá bom? Para a gente calcular esse beta, basta que a gente faça o quê? Né? Ele vai ser, né, como o beta, mesmo nessa situação de eu considerar, né, o ponto na linha média da seção transversal, eu posso ainda assumir que ele seja pequeno. Então, nessa situação, né, o beta, né, vai ser praticamente igual ao seno do beta e que é praticamente igual ao tangente do beta. Então, nesse caso aqui, esse ângulozinho, né, esse beta máximo aqui, que ele acontece, como já mencionei, né, na linha média aqui da espessura, ele é 2f sobre t sobre 2, tá bom? Então, a flecha, né, da parábola a gente já determinou nos 2 slides anteriores, que é pt ao quadrado sobre 8k. Então, fazendo a continha, a gente descobre, né, que o beta máximo ele é pt sobre 2k. Então, aí é só substituir na fórmula da tensão máxima, tá bom? Então, tomamos, né, o momento de torção sobre 2 vezes o volume, tá? E aí vezes esse beta máximo, que está aqui. Então, fazendo a continha, a gente descobre que a tensão de cisalhamento máxima para um dado elemento de parede fina, ele vai ser igual ao momento de torção vezes a espessura do elemento de parede fina, dividido por 1/3, né, da integral de T3 ds, sendo que esse cara aqui ele nada mais é do que o momento polar de inércia. Tá bom? Então, se nós tomarmos, né, uma seção transversal com diferentes valores de espessura, a tensão de cisalhamento máxima vai acontecer no elemento de parede fina de maior espessura. Tá bom? Mas se eu quiser calcular a tensão de cisalhamento ao longo dos diversos elementos de paredes finas que compõem essa seção transversal, basta, né, que a gente multiplique, né, a razão do momento de torção pelo momento polar de inércia, basta que a gente multiplique esse resultadozinho aí pelo valor da espessura do elemento de parede fina correspondente. Tá? Então é muito tranquilo isso aí. Fácil até aqui? Tranquilo? Então, esse caso aqui ele é consideravelmente menos complexo do que o que nós vimos no vídeo anterior. Então, só para a gente ver como que isso é muito tranquilo, muito fácil, né, de se fazer, ó, vamos resolver um exemplo apenas, que já é, na minha opinião, suficiente para a gente consolidar, tá bom, esse conhecimento aí. Então, nesse exemplo, ó, pede que a gente determine a intensidade máxima do momento de torção distribuído T, que pode ser aplicado ao eixo abaixo, sendo que a tensão de cisalhamento admissível ela é igual a 120 MPa, e também, né, os módulos de elasticidade transversal do material 1 e material 2 são iguais a 80 GPa e 100 GPa, respectivamente. Então, o problema que nós vamos tratar ele é um problema estaticamente indeterminado, ou seja, um eixo, né, engastado em seus dois extremos, submetido aqui, ó, a um momento de torção distribuído de intensidade T. Inclusive, o que nós queremos calcular no problema é a intensidade máxima desse T, né, sabendo que nós temos uma tensão de cisalhamento admissível. Esse eixo ele possui, né, esse eixo é composto por 2 barras, né, conectadas aqui ao longo de uma seção transversal posicionada a 2 metros da extremidade esquerda da estrutura. Então a gente sabe, ó, que para o trecho 1, 2, né, ou para esse corte a seção transversal que compõe a barra ela é uma seção transversal que nós chamamos de perfil I. Então, ele tem um formato de um I, né, um I romano, onde nós temos, né, ó, flange superior, flange inferior, e aqui nós temos as dimensões em centímetro dessa seção transversal. Então, a espessura dos elementos de paredes finas que compõem essa seção transversal é 2 centímetros. E para o segundo trecho, né, ou seja, através desse corte B aqui, ou ao longo desse comprimento de 1,5 metros, a seção transversal ela é uma seção transversal fechada, mas ela é vazada de septo único. Tá bom? Então aqui é legal que esse problema mistura, né, um pouquinho do que nós já vimos anteriormente. Né? Então a gente vai aplicar nesse problema os conteúdos que a gente aprendeu nesse vídeo de hoje para análise, né, dos giros e também das tensões de cisalhamento para a seção transversal aqui, ó, do corte A. E também vamos aplicar todos aqueles conhecimentos que nós vimos da análise, né, da torção em seções fechadas vazadas, né, de septo único de paredes finas, que vão ser necessários, né, para que a gente resolva aqui o problema para a seção transversal do corte B.
tá bom? Então a primeira etapa para a gente resolver esse problema aqui, ó, a gente vai tratar ele, né, via método das forças. Então a gente vai remover uma vinculação, né, vai calcular o giro, né, no ponto onde a gente removeu a vinculação devido aos carregamentos externos. Depois a gente vai, no ponto onde a gente removeu a vinculação, a gente vai aplicar a reação de apoio associada à vinculação removida. A gente vai calcular o giro, né, nessa seção transversal também, né, ou seja, na seção transversal onde nós removemos a vinculação, e depois a gente faz a compatibilidade, né? A gente diz, né, que o giro do problema 0 mais o giro do problema 1 tem que ser 0, porque nós vamos remover uma vinculação que introduz, né, um ponto aí de giro 0 no problema. Depois, com isso, a gente descobre, né, a reação de apoio hiperestática e impõe o equilíbrio simples, né, uma vez que, descobrindo as reações de apoio hiperestático, a estrutura, na verdade, se torna, então, isostática, e a gente descobre as reações, né, traça os diagramas de esforço solicitantes e identifica as seções transversais de máxima solicitação e aplica a formulinha, determina as tensões e com isso encontra o T. Então, esse é o caminho, né, que a gente vai percorrer para resolver esse problema que não é muito complicado, né? Então vamos lá. O primeiro passo para a gente resolver esse problema é determinar as propriedades geométricas das seções transversais. Então, para a primeira seção transversal aqui, ó, a gente já viu que ela é uma seção aberta de parede fina, e que o momento polar de inércia ele é calculado como 1/3 da integral no comprimento de T3ds. O que acontece nesse caso é que a espessura, né, dos elementos de paredes finas que compõem a seção transversal, ela é constante por parede. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que no flange inferior, tá, a espessura do flange inferior ela é constante. Tá? Então, se eu aplicar essa integral aqui ao longo do flange inferior, o T ele é constante, então ele pode sair para fora dessa integral, e aí basta essa integral se torna simplesmente igual ao comprimento do elemento de parede fina. Tá? O mesmo acontece aqui para a alma e o mesmo acontece lá para o flange superior. Tá? Aí você me pergunta, Edson, beleza, mas por que isso acontece? Tá? Sempre em aplicações práticas. É por facilidade de construir o perfil? Claro, contribui. Tá? O fato de você ter uma espessura única, né, dos elementos de paredes finas, claro que contribui para você ter mais facilidade, né, e minimiza a possibilidade de erro no momento de você fazer o perfil. No entanto, não faz muito sentido se você pensar na formulinha da tensão de cisalhamento, né, onde ela vai ser o momento de torção sobre o momento polar de inércia vezes a espessura. Se você tiver, né, um elemento de parede fina que possua a espessura igual ao dobro dos demais, é claro que nesse elemento de parede fina, né, como a gente multiplica pela espessura, ele vai ter a tensão maior. Tá? Então, nesse elemento de parede fina eu terei uma tensão maior, ele vai ser o limitante, enquanto nos demais o material ele vai estar sendo subsolicitado, que não é inteligente, né, do ponto de vista de consumo do material. Então, por isso que nas aplicações práticas faz sentido, né, você colocar espessuras iguais, tá bom? Porque com isso você faz, né, com que todos os pontos materiais da seção transversal sejam solicitados. A torção, obviamente, né, com a mesma intensidade. Então, nessa situação aqui, ó, como a espessura ela é constante, né, então ela pode sair para fora da integral, e essa integral de 0 até L, ou integral no comprimento de ds, se torna simplesmente igual ao comprimento dos elementos de paredes finas. Né? Então, para esse caso aqui, eu vou ter 1/3 da espessura ao cubo, que é o 2 centímetros, vezes, né, ó, 30 mais 50 mais 30. Tá? Então, fazendo as continhas aqui, a gente descobre que esse momento polar de inércia é 293,333 centímetros a quarta, aqui colocando aqui, né, multiplicando por 10 a menos 8, isso aqui nos dá, né, a medida desse momento polar de inércia em metro a quarta. Para a gente fazer a conta agora do perfil 2, ou desse perfil do corte B, como ele é fechado de septo único, a gente sabe, né, das discussões nossas dos vídeos anteriores, que o momento polar de inércia ele é 4 área média ao quadrado dividido pela integral perimétrica de 1 sobre TdS. Tá? Então aqui tem a mesma história, né, ó, como a espessura ela é constante, né, para os elementos de paredes finas, ela pode sair para fora da integral. Então essa integral vai ser simplesmente uma integral de ds que nos dá, né, ó, a somatória aqui, ó, do perímetro da seção transversal. Tá bom? Então se eu multiplicar aqui por 4 vezes a área média, que é 30 vezes 50 ao quadrado, dividido aqui, ó, né, pela espessura, que é 2, e pelo perímetro da seção transversal, que é 30 mais 30, 50 mais 50. Fazendo a continha aqui, isso aqui dá 1,125 vezes 10 a terceira metro a quarta. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, é que
dei uma sacada aqui, ó, na diferença entre os valores dos momentos polares de inércia. Olha só, você tem perfis aqui, ó, de mesma altura, certo? Um é 50 e esse outro é 50, de mesma dimensão de base, 30 com 30, mas olha só, o perfil da seção BB, ele é 1000 vezes maior, né, em termos de momento polar de inércia do que o perfil da seção aberta. Então o que isso quer dizer, né? Se você analisar a formulinha do cálculo do giro, perfis que possuem um momento polar de inércia baixo, eles são facilmente deslocáveis. Tá? Então, se eu pegar esse perfil aqui do corte A, se eu aplicar um pequeno momento de torção, ele vai girar muito, né? Ele vai torcer muito facilmente. Tá? Então, esse momento, o momento polar de inércia, na verdade, ele é uma maneira de traduzir, né, qual é a rigidez ou a resistência que a seção transversal tem ao giro ou ao seu deslocamento. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse perfil aqui, ó, fechado, né, e de septo único, como ele tem um momento de polar de inércia muito maior do que o primeiro, esse cara aqui ele vai ser muito mais resistente, né, ou seja, ele vai girar muito menos se comparado ao perfil do corte A para a mesma intensidade de momento de torção. Tá? Então, assim, trocando entre miúdos, né, o corte BB, a seção do corte BB ele é muito melhor a torção do que a seção transversal do corte A para esse problema. Tá? Então isso na verdade, também, né, justifica a importância desse tópico que a gente está vendo no vídeo de hoje, né, porque se esses tipos de perfil, né, abertos, eles são não muito resistentes à torção, então nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Né? Então, se você não tiver outra saída, né, na solução aí da sua manufatura, a não ser utilizar um perfil aberto de parede fina, então a gente tem que ter muito cuidado, né, na sua utilização e calcular adequadamente, né, os giros atuantes sobre ele e também as tensões de cisalhamento, tá bom? Então aí vamos resolver o problema, né, estaticamente indeterminado, uma vez que o complicador aí nesse tipo de problema é a determinação das propriedades geométricas da seção transversal. Então vamos resolver aqui o problema 0, né, no qual nós tomamos a estrutura hiperestática e transformamos ela numa estrutura isostática equivalente por meio da remoção, né, de vinculações em número tal, né, que seja igual ao número das reações hiperestáticas do problema. Como esse problema é um problema de torção pura, então eu terei apenas dois momentos de torção reativos, né? Então, se eu tenho apenas momentos de torção, eu tenho uma equação de equilíbrio apenas, que se refere à equação da somatória dos momentos de torção igual a zero, e então tenho duas reações, então meu número de reações hiperestática é igual a 1. Então basta que eu remova a vinculação do extremo direito, por exemplo, né, da estrutura, para que eu transforme a estrutura hiperestática numa isostática equivalente. Então, beleza. Nesse problema 0, que é composto por essa estrutura isostática equivalente, nós temos que considerar a atuação dos carregamentos externos atuantes. E aí, qual que é o objetivo, né, desse problema 0? O que eu tenho que fazer com ele? Eu devo determinar, né, o giro na seção transversal onde eu removi a vinculação, tá? Que nesse caso é a seção transversal do extremo direito. Tá bom? Sugiro, depois que a gente resolver esse cara aqui, que vocês voltem e resolvam esse problema, mas removendo a vinculação da extremidade esquerda, mantendo, né, o engaste do lado direito, só para ver se a sua resposta aí dá a mesma. Então é uma maneira de você praticar um pouquinho a solução desse problema. Tá bom? Então, quando a gente faz aqui, ó, a somatória de momentos de torção igual a zero, né, podemos assumir aqui na extremidade esquerda da barra um momento de torção positivo, né, ou seja, aquele momento de torção que possua, né, o vetor momento saindo do plano da seção transversal. Então, esse momento de reação aqui, ó, atuante na extremidade esquerda, tem que ser igual, né, ao momento de torção equivalente associado, né, a esse momento de torção distribuído. Então, como o comprimento ele é 3,5, o momento de torção distribuído conduz, né, a um momento de torção equivalente igual a 3,5T. Então, por isso que esse momento de torção aqui no ponto de extremo esquerdo da barra, né, se a gente assumir que o vetor momento ele sai do plano da seção transversal, que é positivo, então a gente descobre, né, que nesse ponto aqui o momento de torção é 3,5T. Além disso, como aqui, né, é uma extremidade livre, então o momento de torção aqui é zero. Pela relação diferencial, né, do dmt de x dx igual a menos t, como esse t aqui ele é constante, né, então a gente sabe que a função que eu devo derivar, né, a função momento de torção que eu devo derivar em relação a x tem que ser linear, né, para que
resultado dessa derivada retorna um cara constante. Tá bom? Então, se ele é linear, né, basta que eu conheça o valor dos momentos de torção atuantes no extremo da barra. Aqui eu já sei que ele vale 3,5T, aqui eu sei que ele vale 0, então basta ligar esse carinha aí. Tá bom? Já temos o diagrama de momento de torção. A função que descreve a variação, né, do momento de torção ao longo do comprimento da barra é 3,5T menos o T de x, né, de tal forma que quando o x é 0, então o momento de torção é 3,5T, e quando o x vale 3,5, o momento de torção é 0. Facinho. Então, se nós já sabemos, né, disso aqui, né, da equação que governa a variação do momento de torção ao longo do comprimento da barra, vamos calcular o giro aqui, ó, na extremidade livre da barra. E esse giro ele é composto por quem? Né, ó, pelo giro relativo das seções transversais no primeiro trecho, né, nesse trecho aqui de 1 até 2, mais o giro relativo, né, das seções transversais entre, né, a extremidade 2 e a extremidade livre. Então, é bem tranquilo. Vamos somar, então, né, esses giros aqui, né, relativos, né, de 1 até 2, depois de 2 até a extremidade livre. Nesse primeiro trecho, né, ou seja, de 0 até 2, a gente sabe que a equação que governa o momento é essa aqui, né, o momento de torção é essa, e que como esse carinha aqui ele é o perfil aberto, né, o perfil I, que ele é aberto, então o nosso momento polar de inércia é o que nós determinamos anteriormente. E temos também aqui, né, o valor do módulo de elasticidade transversal para o trecho. E aí temos que somar o giro relativo para o segundo pedacinho, né, que vai de 2, né, até o 3,5, para a mesma função aqui que descreve a variação do momento de torção, mas agora dividido pelo momento polar de inércia correspondente à seção retangular vazada, vezes o correspondente módulo de elasticidade transversal. Então, fazendo essa continha aqui, essa integralzinha que está aqui, a gente descobre que o giro aqui, ó, nessa extremidade livre, que eu estou chamando de φ0, que é o giro do problema zero, né, ele é 2,132 vezes 10 a menos 2t radianos. Então, o fato, né, desse carinha ser positivo, ele indica simplesmente o fato da seção transversal que nós estamos analisando, ela possuir um giro no sentido anti-horário. Tá? Então, no fundo, né, os giros positivos estão associados à atuação de momentos de torção também positivos, ou seja, aqueles momentos de torção cujo vetor momento de torção ele sai do plano da seção transversal. Então, com isso, né, esse efeito, né, de momento de torção faz com que a seção transversal gire no sentido anti-horário. Tá? Então, problema 0 resolvido. Vamos passar para a solução do problema 1. O problema 1 ele é composto pela mesma estrutura isostática equivalente utilizada no problema 0, mas agora o carregamento que nós temos que considerar na resolução desse problema, ele é composto, né, pela reação de apoio associada à vinculação removida. Tá? Então, como nós transformamos, né, a estrutura hiperestática na estrutura isostática equivalente por meio da remoção do engaste do lado da extremidade direita da barra, vamos aplicar nessa extremidade, né, um momento de torção reativo, que eu estou chamando de R, que eu estou arbitrando o seu sentido de atuação como sendo negativo, né? Ou seja, o vetor momento de torção ele entra no plano da seção transversal. Tá bom? Isso aqui eu estou arbitrando. Se, né, no final, depois da imposição da condição de compatibilidade, a resposta que nós obtivermos for negativa, então quer dizer que o sentido que eu assumi aqui não é o sentido correto, né? O sentido correto é o oposto. Mas a gente vai descobrir isso aí depois da imposição da condição de compatibilidade. Tá bom? Então, ó, o equilíbrio desse cara aqui é bem simples, né? Porque como não tem nenhuma atuação de momento de torção ao longo do comprimento da barra, então a reação do apoio aqui da extremidade esquerda ele tem que ser, né, de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto a esse momento R que eu estou aplicando. Tá bom? Então, nesse caso, né, ó, pela relação diferencial, como eu não tenho nenhum momento de torção distribuído aqui, então a gente sabe, né, que o diagrama de momento de torção ele vai ser constante nos trechos analisados. Se é constante, né, basta que eu conheça o valor em um ponto para eu traçar a sua variação ao longo do comprimento. Tá? Então, nesse caso, o diagrama de momento de torção ele é constante, ele é negativo, né, porque o momento de torção que eu estou assumindo aqui, o vetor dele ele entra no plano da seção transversal, então ele é negativo. Tá bom? Então aí vamos aplicar as formulinhas de determinação do giro, né, da mesma maneira como fizemos lá no problema 0. Mas a diferença agora é que como, né, o esforço solicitante ele é constante, então aquelas integrais aqui elas retornam simplesmente o comprimento do trecho analisado. Então por isso aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1,5. Tá?
Então, fazendo aqui a continha, a gente descobre que o giro do problema 1, né, a somatória dos giros relativos, né, da extremidade 1, 2, com a extremidade e também, né, envolvendo as extremidades 2 e a extremidade livre, ele vai dar menos 8,537 10 a menos 3 R radianos. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então a gente soma esses giros relativos, né, para encontrar o giro do problema 1, que é o giro da extremidade livre da barra. Tá certo? Tranquilo até aí? Então vamos impor a condição de compatibilidade. Tá? Então a gente sabe que na vinculação que nós removemos, né, que é um engaste, ali o giro ele é zero. Tá? Então por isso que a gente deve impor a condição de compatibilidade lá. Então a gente vai somar o giro do problema 0 com o giro do problema 1, né, que isso tem que ser igual a zero. Ou seja, naquele ponto, naquela seção transversal, os giros decorrentes do carregamento externo mais o giro decorrente da reação de apoio associada àquela vinculação lá tem que ser zero naquele ponto. Tá? Por quê? Porque no problema original ali, ele é um engaste ali, eu sei que o giro é zero. Tá bom? Então, no fundo, esse fato aí é o que nós utilizamos para justificar a utilização do método das forças, porque nós removemos vinculações em pontos onde nós sabemos qual é o giro, em pontos onde nós sabemos onde é o deslocamento. Tá? Então, por isso que esse método eu acho ele bem legal, porque você não precisa enxergar de cara qual é a condição de compatibilidade do problema, certo? Você já sabe que ali o giro tem que ser zero, ou mesmo o deslocamento tem que ser zero. Então, basta removê-lo e calcular depois, né, os giros associados às diversas ações do problema naquele pontinho e forçar que isso dê zero. Tá bom? Nessa condição a gente descobre, né, qual é a reação, ou pelo menos a intensidade da reação que faz com que efetivamente o giro lá seja zero. Tudo bem? Então a gente toma aqui, né, o giro do problema 0, que é um giro no sentido anti-horário, mais o giro do problema 1, que é um giro no sentido horário. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero, então a gente descobre que aquela reação de apoio ela é igual, né, a 2,497T. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, dessa maneira, se eu já sei, né, que esse cara deu positivo, então se ele deu positivo, isso indica que o sentido que eu arbitrei, né, para o R lá no problema 1, de fato é o sentido correto de atuação dele, né, de atuação dessa variável. Então, com isso eu posso voltar agora no problema original e substituir, né, o valor do R correto. Né? Então eu sei que nesse pontinho aqui a reação do apoio tem que ser 2,497T. Tá bom? Então, para a gente traçar o diagrama de momento de torção, o que nós temos que fazer? Temos que fazer a somatória de momentos para eu descobrir quanto que vale, né, a reação do apoio na extremidade esquerda. Tá bom? Então, se nós fizermos esse equilíbrio aqui, eu posso assumir, né, primeiro, que esse vetor, né, a reação aqui na extremidade esquerda, ele possua o mesmo sentido de atuação do carregamento T uniformemente distribuído aqui. Então ele vai ter um vetor momento de torção posicionado na horizontal, mas atuando da esquerda para a direita. Então eu vou ter aqui RA menos, né, o 2,497T e mais, né, o momento de torção equivalente associado ao carregamento distribuído. Então, que é simplesmente T vezes o comprimento, que é 3,5. Então, quando a gente faz a continha aqui, a gente descobre que o RA tem que ser 1,003T negativo. Então, se é negativo, quer dizer o quê? Que o vetor, né, RA, que o vetor momento da reação do apoio da extremidade esquerda, ele não está posicionado na horizontal, atuando da esquerda para a direita, mas sim na horizontal, atuando da direita para a esquerda. Nessa situação, o vetor momento reativo aqui, RA, ele possui, né, a sua setinha dupla aqui, de atuação do vetor momento, ele sai do plano da seção transversal, o que indica para a gente um momento de torção positivo. Então, por isso que no diagrama de momento de torção, esse carinha aqui, né, na extremidade esquerda, ele é 1,003T, enquanto que na extremidade direita, né, o valor do momento de torção ele é 2,497T. Como, né, o momento de torção distribuído ele é constante, a gente sabe que a variação desse esforço solicitante ele é linear. Então, por isso que nós obtemos, né, esse diagrama de esforço solicitante. Tá bom? Então, quando a gente bate o olho aqui, a gente descobre, né, que as seções transversais mais solicitadas de cada um dos trechos são as seções transversais posicionadas ao longo dos extremos da barra. Tá bom? Então, para a seção aberta de paredes finas, o máximo momento de torção atuante ele é 1,003T,
enquanto que para a seção fechada de septo único, o máximo valor de momento de torção ele é o 2.497T. Então, com base nessa informação, né, ou seja, com base na determinação dos momentos de torção máxima em cada um dos trechos, a gente pode determinar a intensidade da tensão, né, em cada uma dessas subbarras. Então, no caso da determinação das tensões na seção aberta de parede fina, a gente sabe que a tensão de cisalhamento ela é dada pela razão, né, entre o momento de torção e o momento polar de inércia vezes a espessura, tá, do elemento de parede fina. Então a gente toma lá o momento de torção dividido pelo momento polar de inércia vezes a espessura, né, que é 2 centímetros, fazendo a continha. Esse cara tem que ser igual à tensão de cisalhamento máxima, que foi informado no problema, que é 120 MPa. Então por isso que eu coloco aqui um 10 à terceira para transformar esse MPa num kN por metro quadrado. Tá certo? Então, fazendo a conta, a gente descobre que o T máximo ele tem que ser 18.276 kN vezes metro. Tá bom? Da mesma forma, né, nós aplicamos a equação, né, para a determinação das tensões de cisalhamento, né, no caso do perfil, né, fechado, mas de septo único. Essa equação, né, a tensão de cisalhamento, aqui ela vai ser o momento de torção sobre 2 vezes a área média vezes a espessura. Então, como eu estou interessado na tensão de cisalhamento máxima, eu tenho que calcular essa tensão no elemento de parede fina de menor espessura. Tá? Então, aqui é só substituir, né, os parâmetros que nós já conhecemos. Não. O valor da intensidade do momento de torção sobre 2 vezes a área média vezes a espessura, que também é 2 centímetros, que isso aí tem que ser igual a 120 MPa. Então, fazendo a conta, a gente descobre que o T ele tem que ser 300,36 kN metro por metro. Tá? Tranquilo? Então, isso que seria o momento de torção máximo admissível para o segundo trecho da barra. Quando a gente compara, né, os dois valores de momento de torção, a gente se pergunta, olha, se eu quero, né, o máximo valor do momento de torção que pode ser aplicado na estrutura de tal maneira que a tensão nela atuando seja no máximo igual a 125 MPa, a gente descobre que o máximo valor admissível de T é dado pelo menor entre eles, né, que é o 18.276 kN metro por metro, tá bom? Se eu aplicar na estrutura este valor aqui, ó, de momento de torção, o que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir que na seção transversal do engaste da extremidade esquerda da estrutura, os pontos materiais que compõem a seção transversal eles estarão submetidos a uma tensão de cisalhamento igual a 125 MPa, tá bom? No entanto, se eu aplicar esse mesmo valor de momento de torção aqui, ó, de 18, né, eu vou perceber que nas seções transversais, né, que são fechadas de septo único, as tensões de cisalhamento estarão bem abaixo, tá, dos 125 MPa. Então dá para ver aqui, ó, que você tem uma razão, né, de, não vou dizer 20, mas aproximadamente 15 vezes a razão entre a tensão, o momento de torção máximo no caso da seção fechada de septo único, se comparado, né, com o caso da seção aberta de parede fina. Então isso aqui indica, né, que nos deixa claro, né, para a gente que a seção aberta de parede fina ela é muito menos resistente à atuação de momento de torção, tá bom? Então isso aqui é um outro indicativo de que, olha, se você tiver um problema de torção de barras, sugestão, não use seção aberta de parede fina, porque elas são muito pouco resistentes a esse esforço solicitante, tá bom? Então imagina só, se a seção transversal, se a barra inteira, né, fosse composta apenas pela seção transversal fechada de septo único, eu conseguiria, né, aplicar sobre ela um momento de torção com uma intensidade muito maior, se comparado, né, ao primeiro caso. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então vamos concluir, né? Ó. Então, nesses dois vídeos, né, desse e o anterior referentes ao capítulo 16, nós tratamos, né, o tema de analogia de membrana. Aqui, como vocês perceberam, é um tópico super denso do ponto de vista teórico, certo? A formulação do problema é consideravelmente complexa. E sugiro, né, que vocês façam a leitura da apostila nesse tópico para vocês terem contato, né, com a complexidade, né, que é o equacionamento desse problema. Inclusive, né, esse é um problema que, para a gente que é professora, na minha opinião, ele é o mais difícil de ser explicado, embora, né, a solução dos exercícios seja extremamente simples, né, porque a solução dos exercícios, como elas envolvem um procedimento que é
algo, você consegue fazer um algoritmozinho, né? Você faz o equilíbrio, determina o volume, determina as alturas, calcula, né, o momento polar de inércia, a tensão. É muito tranquilo de se resolver exercício, mas o grande problema é saber como que esse procedimento, né, que é uma receitinha de bolo, que é bem no formato de algoritmo, como que ele chega lá, certo? Ou seja, como que esse procedimento ele é, na verdade, proposto e ele é consistente. Então eu peço que vocês leiam de novo a apostila, né, nesse tópico aí, para consolidar e saber, né, que a analogia de membrana ela surge aí no contexto da estrutura, para que a gente consiga, né, determinar os parâmetros geométricos da seção transversal. Esse que é a grande questão. Tá? No caso real, não, cara, você não precisa colocar membrana nenhuma na estrutura que você vai construir. Tá? Esse negócio de membrana aí, a analogia de membrana, a membrana que a gente vai utilizar para equilibrar e determinar o volume deslocado e para permitir a determinação do momento polar de inércia, ele é simplesmente um mecanismo auxiliar para a gente resolver o nosso problema. Tá? Então esse cara aí é um problema virtual, que ele existe apenas lá no papel, enquanto você está fazendo. Você não vai executar a sua estrutura com membrana, certo? Não precisa ficar pensando em colocar bolha de sabão no plano da seção transversal, isso não existe. Tá? Então lembre-se que a analogia de membrana ela existe porque o seu problema é muito complexo de ser resolvido, muito complexo de determinar uma função que descreva adequadamente, né, o deslocamento da seção transversal, ou seja, uma função única, né, que descreva, né, todos os deslocamentos para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de condição de contorno, qualquer tipo de seção transversal. Então a saída para isso é, por analogia, né, resolver um problema mais simples, que nesse caso é o equilíbrio de uma membrana, e através da solução desse problema auxiliar, né, linkar ou por analogia, resolver o problema lá mais complexo. Tá bom? Depois, né, peço também que vocês resolvam os exercícios da lista e também resolvam aqueles exercícios já resolvidos na apostila. Tá? Lembro de novo, aqui mecânica dos sólidos é que nem academia de ginástica. Se você for na academia de ginástica e ficar vendo os outros fazerem exercício, você não vai ficar forte. Você só vai ficar forte se você fizer os exercícios. Tá bom? Então se dediquem, resolvam os exercícios da lista, resolvam os exercícios propostos aqui nos vídeos e também aqueles outros tantos resolvidos aí na apostilinha, tá bom? Para vocês consolidarem esse conhecimento. Tá bom? Então agradeço pela atenção, muito obrigado, grande abraço.